Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para a gente continuar compartilhando mais conteúdo para vocês. Então, se você está gostando, se inscreve, por favor, clica no joinha que a gente vai conseguir continuar a compartilhar mais e mais conteúdos. Obrigada. Estamos ao vivo de novo aqui. O pessoal sentiu falta das lives, eu fiquei muito feliz. Teve gente perguntando, cadê? Essa semana a gente deu uma paradinha. Foi um pouco por causa da pandemia, né? Eu acabei me adaptando aqui em algumas coisas e tô fazendo alguns vídeos no YouTube também. Mas hoje a gente tem convidado. Hoje a gente vai falar com a Mari, uma amiga minha de faculdade, fez química junto comigo. E ela vai trazer um pouco da experiência dela, do papel da mulher na sociedade. Então, vamos chamar ela aqui. Oi, Mari, tudo bom? Oi, amiga. Tudo jóia. Joia, tudo bom. Isso, só não corta sua cabeça, que depois a gente não fica com essa coisa. É a posição Tá do ótimo. celular. Deixa eu colocar um negocinho aqui para ele levantar. Porque depois eu vou querer editar, eu vou tirar, né? Quando a pessoa estiver falando, eu vou pegar o cada um, né? Separado. E aí, como que você tá? Tudo bem? Tô bem na medida do possível, né? Com isso tudo que tá acontecendo, pandemia, quarentena, lockdown, mas a gente vai Né? tentando, né? Sim, eu até comentei agora no começo que mês passado, semana passada eu fiz live com diversas mulheres, essa semana está sendo a primeira com você. Eu até tinha marcado na segunda, terça e quarta, mas na quarta não era. Mas assim, foi acontecendo essa coisa de pandemia, muita coisa na nossa cabeça, né? Eu quis dar uma parada assim, refletida para a gente, né? Tem que ter o nosso tempo também, né? Então, estamos voltando aqui. E para quem não sabe, a gente está fazendo aqui uma série de lives com diversas mulheres nesse mês da mulher, né? 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. E eu aproveitei esse mês para convidar diversas mulheres que são minhas amigas, que participaram de algum momento, né, nessa trajetória aí da minha vida. E aí trazer a visão delas, porque tem muitas mulheres que a gente, né, tem amizade, mas muita coisa a gente nem sabe que a pessoa passou. Até eu fiquei surpreendida com algumas histórias que eram pessoas, né, colegas do meu trabalho, ou do mestrado, ou da faculdade, que eu nem imaginava que aquela pessoa tinha passado por aquilo, né? E aí a ideia é trazer a visão da mulher, o papel da mulher na sociedade, com esses diversos olhares. Aí eu vou fazer 4 perguntas, mas antes de iniciar com essas 4 perguntas, eu queria conversar um pouco e, né, que a Mari contasse um pouco mais da trajetória dela, quem é a Mari. A gente foi amiga de faculdade, a gente fez química juntas em Diamantina, uma época muito boa e muito feliz, Muito bom. né? Nunca imaginávamos que, né, anos depois estaria na situação que estamos, mas enfim, está sendo muito bom rever, né, um pessoal daquela época. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, de onde você é, por que você escolheu química, o que você fez depois da faculdade e tudo mais. Então, eu sou a Mariane, eu nasci em Belo Horizonte, cresci em Lagoa Santa, que é uma cidade perto de Belo Horizonte, ali perto do aeroporto de Confins. Decidi fazer química no meu ensino médio, porque eu tinha um professor muito bom, e ele me fez ficar apaixonada quando ele deu a aula de tabela periódica. Eu achei sensacional. E aí falei, vou fazer química. Todo mundo falava, não faz, não dá dinheiro. E falava, não, é isso que eu quero. E aí prestei vestibular, passei em Diamantina, fui pra lá. E aí eu ainda tinha a ideia de querer trabalhar com química na indústria, né? E aí lá só tinha licenciatura. Aí eu fui, fiquei meio assim e tal. E aí chegou lá, eu tive a oportunidade de trabalhar dando monitoria. E aí eu percebi que o que eu queria mesmo na minha vida era ser professora. Eu falei, e aí eu ficava antes assim, eu vou transferir, né? Vou fazer licenciatura, mas depois eu transfiro para o bacharelado. E depois eu falei, ainda bem que eu vim fazer licenciatura, que é isso mesmo que eu quero. Legal. Teve Aí, até a Renata com a Bel que transferiram depois, né? Que voltaram para Belo Horizonte. isso. A Renata, inclusive, eu converso super com a Renata também. Hoje eu comentei numa foto dela. É Sim, uma pessoa ótima pra você chamar pra fazer uma live também. verdade. Boa.
E aí, depois que eu acabei, eu fui fazer um mestrado. É, fiz o mestrado em Ouro Preto, em ciências, e depois, aí trabalhei um tempinho com patente e tudo mais, e depois comecei o doutorado que eu estou finalizando agora e está um pouquinho atrasado por tudo isso que está acontecendo agora, né? Mas como Uhum. muitas pessoas falam, como até o Simon fala, a gente não é o que a gente faz, né? Então, para eu falar quem é a Mariane, eu sou uma canceriana, apaixonada por arte, eu amo fotografia, amo dança, e é isso, eu sou apaixonada por educação, o sonho da minha vida é abrir uma escola onde eu possa dar oportunidade para os alunos que não têm uma boa renda, né, de terem uma educação de qualidade, uma educação horizontal. E é isso, eu sou a professora de exatas que ama arte. Bacana, muito bom. É exatamente isso, né? O Simon fala muito, e é de um curso também que eu fiz, do Murilo Gun, que ele fala, né? Defina você sem falar do que você trabalha, né? E a gente Sim, trava, porque a gente. E assim, também não é ruim, porque a gente passa, né, uma boa parte da nossa vida, vamos pegar o dia, né? 28 horas por dia você está ali trabalhando. Então, sim, fala muito sobre você. Mas ele comenta muito da gente falar no que a gente acredita, né? Então, sim, comentar, né? Fale o que você acredita que você vai estar falando bem, definindo bem o que sim. você é, né? Que a gente é muito o que a gente acredita. Então, muito bacana. E Simon é um amigo nosso de faculdade e tem vídeo dele no IGTV contando também um pouco da história dele, bem bacana. Depois vocês dão uma conferida lá que a gente gravou e ficou bem legal. Muita gente elogiou, fiquei bem feliz. Nem sei se eu falei isso para ele, Simon. Então, e agora você está em São Caetano, né, Mari? Você Sou em comentou que foi São uma Caetano, mudança recente. isso é novidade, novidade. Eu acabei Estamos de chegar atualizando o aqui. pessoal aqui. Tem gente que ainda deve achar que eu tô em Ouro Preto, mas não. Cheguei aqui no comecinho de março e tô aqui. Agora o plano é, né, continuar com a empresa que eu e minha namorada estamos abrindo juntas, que é a Salsê. Vou fazer um merchan aqui. Claro, Que é uma que é empresa de que a gente vai vender comidas congeladas. Então o plano é a gente seguir com isso aqui. E a gente tem um sonho de trabalhar nas nossas áreas, né? Ela é gastrônoma. E eu quero muito ser professora da educação básica. Então, a gente quer conciliar as duas coisas, então a gente está mandando currículo para todo lugar e estamos estruturando a empresa para a gente começar em breve a vender as coisas aqui em São Caetano. muito bacana. Muito bom. Você comentou até que você tem, né, muita vontade da questão da escola, e uma coisa que eu estou iniciando até essa semana é alguns vídeos meus no YouTube. E aí até te dou como uma dica, né, de você às vezes já tá podendo, né, porque a gente pensar numa escola, numa estrutura física mesmo, né, muito grande, mas você já pode estar começando a colocar, né, a atingir essas pessoas pela Sim, internet. E o YouTube é bem bacana. Eu não sei ainda resultados, né, de como que vai ser, mas é um conteúdo que fica lá gravado por muito tempo e às vezes, né, você coloca, não dá muito ibope, mas lá na frente dá. E sim, de uma forma ou de outra atinge, né, pessoas porque a tendência é, por mais marginalizada que a pessoa esteja na sociedade, ela vai ter, né, mais na frente um acesso à é internet verdade. e a celular, porque está ficando meio que quase essencial, né? O celular hoje em dia, para muitas coisas você fazer, ainda mais com pandemia, né? Banco, fazer várias coisas básicas, pagar uma conta, um boleto, já está bem tranquilo pelo celular. Mas aí são comentários, eu tô avisando o pessoal que tem vídeos lá no YouTube, tem o link na Bom bio essa saber. semana que eu coloquei, alguns Bom vídeos saber sobre que eu vou acompanhar. sexualidade, e depois eu vou colocar também sobre a mente, e basicamente vai ser mente e corpo, né? E é isso aí. E aí você falou que também estava fazendo aula de dança, né? Gosta muito de fotografia, é mais pro. Como que é? Você é mais para você se exercitar, para você se expressar? Não, então, eu fiz dança desde os meus 2 anos de idade. E dancei Nossa. até os 17.
eu só parei porque eu passei no vestibular e fui para Diamantina. E lá, infelizmente, não tinha nenhuma escola de dança. Mas, assim, Aham. dancei por 15 anos da minha vida. E é a minha grande paixão, assim. Eu falo que talvez se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito dança na universidade, mas aí depois eu penso que não, que eu gosto muito de estar onde eu estou hoje, de ter passado por tudo que eu passei. Mas a dança é a coisa que eu mais amo na minha vida. É o que faz meu coração bater mais forte. Inclusive, o workshop que eu estou fazendo É, é com a minha antiga professora. Então, que assim, está legal. sendo maravilhoso. Relembrar e ouvir ela de novo, está sendo incrível. E a Sim, fotografia sim. mais recente, assim. No Natal de 2016, a minha avó me deu a minha primeira câmera semi-profissional, que era uma câmera dela, e ela sabia que eu gostava de fotografia e ela fotografa muito bem. Ela tinha essa câmera e falava que gostava de ver minhas fotos, que eu tirava com o celular mesmo, e que achava que eu tinha uma boa visão, e aí ela me deu essa câmera. A partir disso eu comecei, né, a explorar as possibilidades de luz, de cor, e comecei a estudar sobre. E aí eu encontrei um curso em Ouro Preto, de graça, de fotografia, e fui fazer. E aí, no meio disso, arranjei, né, juntei dinheiro, consegui comprar uma câmera que era profissional, porque a que eu tinha até então era semi, né? Comprei uma câmera Uhum. profissional e fui, e estudei, aprendi, fiz curso, fiz workshop e tal. E fui criando a minha identidade na fotografia. E aí, lá em Ouro Preto, tem a Faculdade de Artes Cênicas, né? Sim. Que também me encanta, eu fiz aula de teatro por muito tempo. E o pessoal das artes cênicas começou a me convidar para fotografar os espetáculos e as performances. Então, Legal. assim, útil ao agradável. E aí comecei para construir meu portfólio, comecei a fotografar e percebi que, assim, é isso que eu quero fotografar, sabe? Eu gosto de fotografar teatro, performance. E, assim, tem inclusive o meu Instagram de fotos, que assim, é uma nova paixão. Então eu percebo que eu sou muito da arte, assim. Aham. A arte me encanta sempre, a dança, agora a fotografia. E é isso. Bacana, que ótimo. Eu adoro teatro. Meu irmão, ele mora em São Paulo, capital mesmo, desde 2007, né, que foi fazer faculdade. Toda vez que eu ia para São Paulo, eu agendava um teatro, levava, sempre falava, ou, né, eu ia com meu irmão, se meus pais estavam também, a gente ia, porque eu acho que é uma emoção muito forte, né? Nem sempre foram umas peças muito assim, que a gente às vezes tinha uma expectativa, mas todas as vezes. E aí depois que eu fui morar lá, aí eu não ia, é sempre assim, né? Aí eu não ia, mas agora você tá aí próximo, acho que você vai poder aproveitar, tirando, né, que eu já tô voltando tudo ao normal. Ai, meu Deus. É, Quando tudo, né, quando puder tudo ser, né? normalizar, Mas teatro é muito bacana e fotografar deve ser uma emoção, né? Porque deve sentir muito tudo, né? A peça, a é, cena é e para maravilhoso, passar porque esse olhar. você tem a capacidade meio que de congelar a sua visão do espetáculo. Então, as pessoas que eu fotografei sempre me falaram, não, tipo, outra pessoa não fotografaria desse jeito, sabe? É realmente o Sim, meu olhar, o meu sentimento que eu consigo colocar na hora que eu fotografo. Então, assim, a arte da pessoa, né, do diretor, do ator, junto com a minha arte, que forma a fotografia em claro. si. E aí vira uma obra completamente diferente, assim. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Isso, muito bacana. As pessoas ficam preocupadas muito com técnica, né? Então, vamos supor, nesse caso, não é só a técnica, né? Vai muito Não. da Mari, do sentimento, da entrega dela ali. E é uma coisa que eu até escrevi no livro que eu coloquei, porque algumas pessoas têm menos conhecimento que você e têm mais resultados. Porque é isso, tem muita gente que fica focado na técnica, mas não olha o emocional, não trabalha o emocional, né? Os traumas, os medos, e aí fica fazendo curso disso, curso daquilo, e querendo, né, se capacitar tecnicamente. Mas a pessoa hoje em dia no mercado de trabalho, ela tem que ter o controle emocional, ela tem que saber liderar, ela tem que. Isso tudo é emoção, né? É o subconsciente, é emoção, é tudo, a experiência que você já passou, que você já viveu na vida você vai acumulando. Então, esse trabalho meu também é muito focado no mental por causa disso, que é muito esse reflexo que você falou. Não é só, né, saber ajustar a lente ali, né?
Não é só ter a máquina profissional, não é só ter Exatamente. feito o curso, né? Você foi convidada é porque você tem esse sentimento, essa visão da Sim. arte, né? Isso permite. Então, é muito isso. E essa pandemia, eu acho que trouxe um pouco dessa reflexão para todo mundo, né? Que a gente ficou trancado em casa e apareceu várias questões aí de cada que é isso, né? A gente olhar e ver o que está incomodando, né? E sentir mais, né? E não ficar no piloto automático e sair de casa, trabalhar, voltar É, e acaba não sentindo, né? quebrou a rotina e a gente começou a olhar pra dentro, né? E aí foi Sim, assustador. Foi assustador. é. E tá sendo, né? Porque eu acho que esse lockdown que eu tô vivendo agora tá pior do que o primeiro. Porque eu fico assim, meu É. Deus, tem um ano isso, tá tudo igual. E vai me dando uma agonia, tem dia que eu acho que eu vou pegar isso, que eu vou ficar mal, tem dia que, né, você fala assim, não, tá tudo bem, eu tô bem, deixa eu trabalhar. E aí você fica nessa oscilação, né, de cada hora ter que olhar para dentro e lidar com essas emoções, esses sentimentos aí. Sim. Ontem eu tava nessa, assim, de me dar um aperto no coração do nada, assim, de pensar, gente, não é possível que a gente não vai conseguir sair disso, assim, porque cada notícia que você vê é mais desesperadora, né? Sim, é isso, né? As notícias são muito ruins e aí a gente, né, vai. Pô, eu fico assim, nossa, eu sobrevivi um ano na psíquica dessa vacina, né? Tipo, vamos sair dessa, pelo amor de Deus. Mas cair cada dia é um dia mesmo, literalmente, né? Tem dia que dá esse aperto, tem dia que a gente tá um pouco mais forte, mas é ali pra luta, e assim vai cada dia um dia. Bom, Mari, então vamos lá, vamos fazer as perguntas, né? São 4 perguntas. A primeira delas é: do que você tá de saco cheio por ser mulher? Ai, Gabi, é tanta coisa. Quando você tinha me falado sobre as perguntas, eu falei assim, eu nem vou pensar muito, porque eu quero que na hora venha o que a gente sente mesmo, sabe? Isso. Eu tô de saco cheio de muita coisa. Eu tô de saco cheio de homens me interrompendo. Eu tô de saco cheio de não poder falar. Tô de saco cheio de ter medo de andar na rua. Eu tenho um cachorro e eu tenho medo de sair para passear com ele depois que passou das 7 da noite. É. E a gente sempre fala que o medo que, né, que os homens têm, os homens cis, eles têm o medo de andar na rua e serem assaltados. Então, se eu não levar É. meu celular, tudo bem, não tem nada para roubar de mim. E pra gente que é mulher é diferente, né? Porque o roubar, ele é o de menos pra gente, né? Uhum. Se alguém te rouba, você fala, nossa, ainda bem que só me roubaram. Então eu tô de saco cheio disso, assim, de ter que me preocupar sempre, de estar sempre com medo. Tô de saco Uhum. cheio também de ter as minhas ideias e os meus pensamentos diminuídos. É muito chato, assim, eu falo do famoso da carteirada. De às vezes eu estou falando sobre alguma coisa que é minha área de conhecimento. Às vezes a gente está discutindo uma coisa sobre química. Uhum. E falando de, sei lá, de polímero, que é né, onde eu fiz meu mestrado e que eu trabalho no meu doutorado. E aí Uhum. eu faço uma coisa e aí eu preciso escutar um homem falar, nossa, não, claro que não é isso. E aí eu faço uma coisa que eu odeio fazer, que é precisar falar assim, olha, eu estudei 6 anos sobre isso. Eu estou concluindo meu doutorado sobre isso. Uhum. Então, assim, e aí é isso, é muito chato você ter que fazer isso, sabe? Porque não basta. Quando um homem fala, isso aqui é verde, todo mundo fala, beleza. Quando uma mulher fala que isso aqui é Uhum. verde, você tem que provar que isso é verde. Ué, mas por Sim. quê? Mas sabe, onde você viu isso? Quais suas fontes? Sabe, de onde você tirou? Então é isso, a gente ser o tempo inteiro subestimada, acharem que a gente é fraca, não acreditarem no que a gente fala, não escutarem a nossa voz. Várias vezes a gente fala alguma coisa numa roda, num bar. Ninguém ouve, e aí um cara vai lá e repete a mesma coisa que a gente falou, e alguém fala, nossa, genial. E Aham. essas irritam, né? É chato, assim. Então, tem a parte que é chata, que é isso, de duvidarem, de não ouvirem, e tem a parte que é perigosa mesmo, né? Que é Sim. o medo constante que a gente tem de Uhum. andar na rua, de coisas simples que a gente não devia ter medo. E essa questão de andar na rua, acho que muitas
que responderam a sua pergunta falaram, minha avó, ela falou disso. E é essa falta de liberdade, né? Que é tipo isso, às vezes eu quero correr, eu cheguei do trabalho, das 8, 9 da noite, já não dá pra sair, dar uma volta corrida na rua, né? Já é Sim. perigoso. E com cachorro, a mesma coisa acontece comigo. Tem até uma praça aqui perto de casa, mas é de dia que eu tenho que ir, ou de manhãzinha, ou depois das 6, né? 7 no máximo, um pouquinho. Porque depois é muito esquisito, tem pessoal, né, esquisito, e aí não fico confortável, né? Tipo, não vou arriscar, tô perto de casa, mas mesmo assim. E homem não Exatamente. passa, né? Não, Eu não faço jamais. ideia do Irmão, que é isso. vai sair 9 da noite aqui, tranquilo, vai correr 9 da noite e de Ainda falam boas, pra mim, igual você falou. por que que você tem medo? É, Uma vez tem um exemplo que foi muito assim, claro pra mim, que foi uma amiga minha estava me contando do que tinha acontecido com ela estava me contando uma história. Aí tava eu, ela e o namorado dela. E aí ela começou a me contar de uma coisa que tinha acontecido dentro da UFOP, no mirante da UFOP. Aí ela, nossa, e aí tava eu lá com a minha amiga e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu já comecei a ficar tensa. Ela ia aparecer um cara. Aí eu já imaginei, nossa, o que que uhum, aconteceu? E aí fiquei imaginando, né, estupro, abuso, assédio, e fui ficando tensa. E aí ela foi falando, contando a história, e aí ele chegou e tentou conversar, e a gente falou que não, e eu ficando tensa, tensa. Aí no final ela falou assim: o que que você acha que aconteceu? Aí na hora o namorado dela falou assim: ele roubou vocês? E aí nós duas olhamos pra ele e a gente falou: como assim, depois de uma história dessa, o que você pensa é um assalto? Tipo, aham, óbvio que. Aí ela falou: o que que você ia falar? Eu falei: ué, no mínimo ele te assediou, no mínimo. aham, E aí ela falou: ele abriu a calça, colocou o pênis dele pra fora é, e a gente saiu correndo. E aí o namorado dela ficou assustadíssimo, tipo assim, como? Que absurdo isso ter acontecido. E eu falei: Wendel, na hora que ela falou comigo que o cara tinha chegado de noite, isso foi o mínimo que eu esperei ela me contar no final. Eu tinha certeza que é, era isso. E a cabeça é, dele estava pensando no assalto, sabe? Então é aham, diferente, aham. sabe? É diferente. São coisas que eles não sabem o que é. E dá pra ver isso claramente no comportamento, né? Sim, total. Aí tem até, deixa eu ver aqui, acesso ligado comentando, né, que dentro da academia, universidade, o tratamento também se diferencia quando alguém se declara não hétero. Deixa eu ver E aqui. imagino que deve, você viu o comentário aqui? Ela não, né? Vi. Então, o que aconteceu comigo foi que eu o tempo inteiro, desde quando eu entrei na graduação, isso não era muito uma discussão assim. Quando eu entrei na UFOP, eu namorava um homem. E isso foi em 2013. E eu já estava com ele há muito tempo, eu estava com ele desde 2010. Namorei com ele até 2016. Quando eu terminei com ele, eu comecei a namorar uma mulher. E aí, assim, as reações foram desde: nossa, Mariane, teve uma menina que chegou pra mim e falou assim: mas você tá bem? É, é, porque eu não. E aí eu fiquei, tipo, eu Acho que tava a apaixonada. pessoa Eu surtou. tava apaixonada, eu tava feliz. Eu fiquei, tipo, o quê? Aí ela: ai, Mariane, porque eu não sei. Você tá agindo. Aí que eu tava também falando: ai, gente, eu tava meio de saco cheio desse rolê da academia, assim, tava falando, tipo, né, eu queria às vezes ir morar no Mecovila e desistir disso tudo, de capitalismo e tudo mais. Tava muito nessa vibe, assim. E aí ela falou: olha, tá tudo bem com você? Porque você tá falando umas coisas e você tá agindo de uma forma como se você fosse uma adolescente. Aí eu fiquei, tipo, como assim? Ela: você tá querendo fugir das suas responsabilidades? E, assim, não é por nada, mas você terminou um relacionamento de 7 anos com o seu namorado e agora você tá namorando uma mulher. E eu fiquei assim, primeiro, que eu me declaro bissexual desde quando eu tenho 16 anos, foi quando eu chutei a porta do armário. Só Aham, que
Namorei vários homens, porque justamente então, isso é até outro assunto, assim, mas eu tenho uma dificuldade para me aproximar de mulheres, justamente por achar que são seres tão incríveis que eu às vezes não consigo conversar, assim. Então, namorei com homens e aí fiquei 7 anos nesse meu relacionamento com o homem, e aí as pessoas me viam então como hétero. Inclusive, quando eu falava que era bi, o povo falava, nossa, claro que não. Como que você é bi? Aham. Se você tá 7 anos com um homem, eu falo, foi, gente. É exatamente isso que significa ser bi, né? Eu posso estar com um homem ou com uma mulher, com Boa. uma pessoa não binária, enfim. Não... Sim. E aí foi isso, assim, quando eu terminei esse meu namoro e comecei a namorar uma mulher, as reações eram muito de, nossa, tá acontecendo alguma coisa com a Mariane. Ela tá louca. Então acho que não foi um susto, assim. E não acho que, no meu caso, eu não fui menosprezada dentro da ciência, né, dentro do grupo que eu estava de pesquisa, Aham. por isso, por esse fato, mas não fui menosprezada, porém começaram a me tratar com certo, sabe, com essa desconfiança de será que tá tudo bem com ela? Será que ela Sei, só não sei. usa? Ai, porque às vezes ela tá passando por uma fase difícil, né? Então vamos tomar cuidado com a Mariane, assim. Isso eu vi muito das pessoas ficarem completamente chocadas, porque nós, como assim? Do nada você vai namorar uma mulher. Sim, mas é engraçado se a gente puder falar assim, ah, não, vamos tentar olhar o lado da pessoa, porque ela sempre te viu com um homem e aí ela estranhou. Mas e se fosse o contrário, né? Você estivesse com uma mulher e aí você começasse a namorar um homem. Será que as pessoas iam se questionar tanto, entendeu? Ué, Claro mas que você não. tá bem? Você sempre namorou mulher e agora fica com homem? Você acha que o pessoal, Já iam entendeu? O pessoal considerar não que eu tava ia, o ótima. pessoal ia achar super não ficar pelo contrário, como se diz, né? Ai, aliviado, né? Nossa, aí entrou no, né? Como se diz, não ia ter esse questionamento, né? Então é isso Se eu que tivesse ficado com ficar com um outro homem, as pessoas iam ver só como um relacionamento que acabou. E foi isso, sabe? Foi só um relacionamento exato, que acabou. exato, mas é isso. Porque às vezes eu tento sempre colocar, do lado da pessoa, porque, talvez, ó, talvez a pessoa tá, né, acostumada, mas assim, se a gente inverter os papéis, a reação vai ser diferente. Então não é questão do costume da pessoa ou não, né? É questão do preconceito mesmo. Enfim, né? Porque se a gente inverter os papéis, a reação é outra. Então, é isso. A Gil falando. Coitada, do nada ela tá feliz e apaixonada, deve estar bem mal. Exatamente, né? Tipo, como assim agora essa menina tá feliz, com brilho no olho, falando que quer ir pra uma ecovila? Tá doido, só pode, gente. Tá feliz namorando uma mulher. Isso Aham. não pode mal. Não, não tá mal, né? Ah, meu Deus, mas é isso mesmo. Tem muito essa visão. E agora, a segunda pergunta seria, né, uma situação que você se sentiu oprimida, sem voz, com medo, ou sofreu assédio por ser mulher. É, são várias, né? Isso é muito louco, porque o machismo, ele é estrutural, né, na sociedade que a gente vive. Então, desde pequeno, você sofre coisas de acordo com a roupa que você veste, a forma que você se porta. Eu sempre ouvi, desde pequena, ai, você tem que sentar igual uma mocinha, porque eu sempre fui, não gostava de usar vestido, sentava de perna aberta, né? Os Ah, comportamentos que não são de mocinha. Então, eu ouvi muito na minha vida, ai, senta igual uma mocinha, age igual uma mocinha, e depois eu cresci. Virei uma pessoa que dançava funk em cima da mesa, você lembra disso? Nas festas, e ai, se deu valor, se deu respeito. Então, durante várias fases da minha vida, eu escutei muita coisa só por ser mulher, né? De você precisa agir de uma certa forma. E, e aí, eu sempre tive esse medo que eu te falei de andar na rua. Teve uma época que eu comecei a ter crise de pânico em pensar em sair de casa de medo de algo me acontecer. E uhum. aí, foi em 2019, eu fui numa festa, o tema da festa era cassino e tal. Eu fui, e aí era em Ouro Preto, tava todo mundo vestindo meio que a caráter, assim. E aí eu fui, tava com um short,
blazer, o short curto, como eu sempre usei na minha vida, e que, né, não podia, porque eu tava Uhum. pedindo sempre. Fui com meu shortinho e tal, dancei, bebi, fui feliz. E tinha um cara que ele, vários dias eu passava na rua e ele teve um dia, né, só voltando um pouquinho no tempo. Teve Aham. um dia que eu estava sentada fumando um cigarro, esse cara apareceu. E ele falou, você não podia me arranjar R$ 5, que meu carro quebrou, não sei o quê e tal. E aí eu falei pra ele, falou, olha, eu não tenho, se eu tivesse eu juro que eu te dava, mas eu não tenho. Eu falei, ainda mostrei pra ele, falou, olha, eu tô com minha cartela de cigarro aqui só, e meu isqueiro. Aí ele riu Uhum. e falou assim, nossa, você é muito educada. Eu falei, muito obrigada. Aí ele falou, você é muito bonita também. Eu falei, muito obrigada. Uhum. Passou. Esse cara, toda vez que ele me via na rua, ele falava, ei, não sei o quê. E eu ficava assim, velho, né? E aí teve um dia que eu fui Uhum. comprar uma água com gás no bar e ele chegou do meu lado, olhou pra mim de cima e embaixo e falou assim, nossa, era uma dessa que eu precisava ter em casa. Eu resolvia todos os meus problemas. E aí eu fiquei super sem graça, assim, tal, peguei minha água com gás, e aí ele saiu, foi embora. E aí o dono do bar virou pra mim e falou assim, olha, menina, toma cuidado com esse cara. Toma cuidado porque ele é muito barra pesada e ele, né, já fez coisas que você devia ficar atento e tal. E aí eu fiquei com muito medo. Eu tava Sim. morando sozinha na época e tal. E ele sempre vinha mexer comigo e eu sempre falava isso. Falava, gente, esse cara, todo lugar que eu tô, ele vem falar comigo. E aí eu comecei a ser. Porque é isso, eu fui ser educada da primeira vez, sabe? E aí a culpa foi É. minha, porque da primeira vez eu fui educada. E aí comecei a ser grossa e fazer, tipo, ele chegava, ele me cumprimentava, eu nem olhava pra ver se parava. Aí nesse dia eu fui na festa, na hora que eu tava voltando, eu tava eu e minha namorada andando de mão dada. Ele veio andando lá do outro lado. E aí tinha acontecido uma confusão nessa festa, minha casa tinha sido assaltada, enfim. Eu tava chorando e andando de mão dada com ela, tipo, ai, vamos embora. Na hora que eu vi ele atravessando a rua, eu já fiz um, ai, não, agora não, hoje não. Ele veio, na Uhum. hora que ele veio, ele pegou meu braço e me puxou e veio pra me dar um beijo. E eu fiquei, não, não, me solta. Aí meu namorado começou a me puxar assim. Eu puxando meu braço, ele me puxou, ele veio assim, eu fiquei virando o rosto, ele foi e me deu um beijo. E aí eu fiz assim, Uhum. soltei o braço, e aí eu comecei a ter uma crise de choro, de pânico, Claro. e fui embora correndo, assim. E isso mexeu muito comigo, muito, porque eu me senti violada, e foi. Eu sei que tem mulheres que passam por coisa muito pior, muito pior. Sim. Mas aquilo, e aí foi isso, assim, de pensar que eu me senti tão violada com isso, e aí eu comecei a pensar no que muitas mulheres passam, assim, e dava uma tristeza misturada com uma raiva de a gente não poder ser a gente, sabe? Não poder estar andando na rua. E aí depois eu fui nos bares que tinham perto, eu fui lá para ver se eu conseguia alguma filmagem, né, e tal, para fazer o BO. Porque, inclusive, tinha um policial que me falou que, mesmo se ele fosse preso, não ia acontecer nada, porque não foi flagrante e tal. Então, eu tava tentando arrumar um vídeo, e aí, num dos bares que eu cheguei, a moça falou assim: que horas que foi que isso aconteceu? Aí eu falei: ai, moça, foi por volta de 4 horas da manhã. Aí ela: mas você tava na rua às 4 horas da manhã? Você bebeu? E Então, o problema aí, era seu. é óbvio, né? Se eu tô na rua às É. 4 horas da manhã, depois de Porque tá beber. pedindo. E aí, nossa, isso mexeu muito comigo, assim. E aí, teve um cara que me assaltou em Ouro Preto. Isso tudo, minha vida no ano passado, não. Em 2019 foi uma loucura. Antes disso acontecer, tinha um cara me assaltou na rua, na hora que eu tava chegando em casa. Eu tava com o celular ouvindo o áudio, assim, ele veio e falou assim: você precisa de ajuda? Eu falei: não. Aí ele falou: é um assalto. E aí eu fiquei meio assim. E aí eu fiz um não, moço, tipo, e aí ele falou, é um assalto. Aí eu entreguei meu celular, ele saiu e eu saí correndo. E Uhum. aí nesse dia eu escrevi sobre isso, assim, eu saí correndo, voltei,
E aí eu fiquei sentada e fiquei pensando o tempo inteiro. O que me doeu não foi ser assaltada, não foi meu celular, meu celular que eu tinha, tava pagando a segunda prestação, sabe? Não Nossa. foi isso. Assim, na hora que eu sentei, eu pensava, gente, porque na hora que eu falei não, moço, ele levantou a blusa, ele fez que ia levantar a blusa, eu já pensei, ele tá com uma arma. E se ele tivesse com Aham. uma arma, ele ia fazer o que ele quisesse. É. Então, tudo que eu conseguia pensar era ainda bem que ele só quis meu celular. Sim. Sabe? Sim. É muito bizarro você ser mulher e ter que pensar uma coisa dessa. Ainda É. bem que ele levou meu celular, sabe? Eu fui assaltada e estava agradecendo. Porque era muito melhor, né? Ele levar só meu celular do que ele ter me estuprado. E É. eu falava com todas as minhas amigas, eu falava, gente, eu só eu fico grata por não ter entrado para as estatísticas de estupro, É. sabe? É uma merda, eu tava sem grana, né? Tinha acabado de comprar o celular, isso tudo é uma merda, é uma grande merda, mas não sei se eu posso ficar falando merda aqui esse tempo todo. Mas assim, Pode. sabe, é muito doido o quanto a gente vive com medo disso. Sabe, tem uma menina, uma lojinha que eu sigo aqui no Instagram até, que faz uns chaveirinhos muito fofos, assim. E aí faz uns vídeos legais e tal, uns chaveirinhos que são super fofos, só que são chaveirinhos que são para defesa pessoal, tipo, são uns gatinhos assim que você coloca no dedo e ele tem a orelhinha pontuda. Então é um Ah, gatinho rosa com glitter, muito fofo, mas ele é sei. um instrumento de defesa pessoal. É triste demais a gente ter que andar com um chaveiro que seja um instrumento de defesa pessoal, sabe? É. É revoltante pra mim esse tipo de coisa. Sim, e a gente acostuma, né? É cultural. Então, assim, então, se qualquer outra mulher que escutar, é isso. E a questão da visão, né? Igual você falou do namorado da sua amiga, que logo você já associou ao estupro e ele já estava pensando em assalto, né? E a questão da mulher, que horas que era, e você estava bêbada, então, na rua às 4 da manhã, né? Tipo assim, estava pedindo. A E aqui culpabilização da mulher sempre, né? é, é. E aí é que assim a gente tem muito essa cultura, né? Até um dia, a gente faz tempo, isso nem lembro quando foi, tava uma câmera da televisão filmando, sei lá onde, se foi em São Paulo ou não, viu um menino, um moleque passando e roubando a correntinha de ouro de uma pessoa que estava no ponto de ônibus, né? E aí eu peguei e falei assim, aí não, aí eu falei assim, nossa, né? Foi tudo muito rápido e alguma câmera filmou e tava passando no jornal isso. Aí, aí a minha mãe, mas também, né? Ponto de ônibus com uma correntinha de ouro. Tipo assim, a pessoa trabalha, velho. Por que ela não Pra pode comprar correntinha, não pode nem usar comprar? correntinha. Não pode, sabe? E não pode mesmo. Hoje em dia você vai pôr igual. Hoje eu tô tudo bem, mas em São Paulo era tipo isso, né? Sabe? Sei lá que eu vou usar que isso vai chamar atenção. Não Sim. quero, sabe? Grau. E é E isso. aí a gente vai se adaptando. E é isso, sabe? As pessoas não se questionam, o negócio você falou, esse tipo de pensamento, né? Por que que eu tô pensando assim? Por que que eu tô sentindo esse alívio de só ter sido roubada, né? E por que que eu tô achando, né, isso normal? Não pode, né? A gente tinha que questionar mais Sim. e buscar mais, né? E aí, não, a gente vai meio que se adaptando à realidade, a realidade vai ficando cada vez pior. Então, sabe, Sim, a gente não se questiona, não se posiciona, não é aceitável isso, né? sim. E, e A aí, gente. assim, não só do homem, a mulher também tem esse pensamento. Sim, é muito doido, porque é o que eu te falei, é estrutural, é estrutural. Então, da mesma forma, né, que existe o racismo estrutural, o machismo estrutural tá aí. E é isso, uma mulher chegou pra mim e me perguntou se eu tava na rua às 4 da manhã e se eu tava bêbada. É, Isso é culpa dela? Não. Isso é culpa é, de uma sociedade que enfia isso na nossa cabeça desde quando a gente nasce. A gente sempre escuta isso. A gente sempre escuta que se uma mulher tá bêbada, ela tá pedindo, sabe? é, Vários é, casos que existem de estupro em repúblicas em Ouro Preto, que isso tem que ser falado, que bom que isso aqui vai ficar aqui registrado, que isso tem que ser sim, falado, assim, porque Ouro Preto tem
vários casos de estupro e nada acontece, absolutamente nada. Eu já participei de palestras, de reuniões para fazer alguma coisa a respeito, mas nada acontece. E é isso. E a pergunta das pessoas quando essas meninas vão denunciar é assim: ai, mas você estava numa república masculina, bêbada? Ué, Aham, gente, é. sabe? Então não pode, você não pode sair. Se você saiu de casa, você já está pedindo. Aham, Ainda sair com um shortinho, sabe? Eu é. não, eu- é muito absurdo, porque é o homem que vai lá e estupra, né? E a culpa cai na mulher. Tipo, Mas isso também até em questão de traição, né? Eu fico revoltada com isso. É porque, vamos supor, você namora com. Eu tenho um namorado, ele vai lá e me trai, aí a vagabunda é a menina que ele traiu. Não é ele que é o filho da puta, não, né? A mulher tem exatamente. muito disso, isso me irrita pra caramba. Porque o homem, ele não tem essa visão. Se a mulher traiu ele chama ela de vagabunda. Ele bobear ainda fica amigo do outro, tá? Não Sim. é, não é um pouco isso, assim? Acontece, Gabi, que o homem cis na nossa sociedade, né, com vários recortes, obviamente, mas ele nunca vai ter culpa. Então, o homem cis hétero branco rico ou de classe média, ele é um ser intocável. Ele não erra. Ele não erra nunca. Então, se ele comete um crime, vai se justificar de qualquer forma que seja para que ele não seja o culpado. E aí a culpa vai cair Igual sempre em o quem? estupro culposo lá, que saiu aquele julgamento, né? Esqueci o nome da menina. É Mariane, alguma coisa também, não sei. Ah, do estupro culposo, né? Porque era um menino branco, com condição social, você viu a audiência gravada que foi online É um já, né? Que foi ano absurdo. passado. Tipo assim, os caras ridículos. Eu não consegui assistir o pedaço Juízo da inteiro do negócio, porque foi um absurdo, sabe? E aí Gabi, ficou gravado, e é isso eu assisti mesmo. aquele vídeo. Eu comecei a chorar, me deu dor no estômago. Não, Porque eu é tirei, eu muito. não consegui assistir, não. A menina foi estuprada e ainda precisa ouvir o juiz e os advogados falando uns absurdos para ela, tratando ela daquela forma. Mas isso Não, é o reflexo, é o retrato da nossa sociedade, sabe? é. E assim, deu Ah, burburinho na época, e hoje em dia, cadê? Cara, ninguém nem fala sei que mais. deu, ninguém fala mais, é isso que eu penso, sabe? E aí depois falam assim, mas por que às vezes, né, uma mulher passa alguma coisa e só vai denunciar anos depois? Mas por que ela não falou na hora? Porque, gente, quando a gente vai lá e denuncia, é isso que acontece. A gente paga de É, doida. A é, gente paga de, ai, ela quis. Ela que quis. E é. agora tá se fazendo de vítima. A sociedade está sempre contra a gente, sabe? Então, esse caso foi um absurdo. Aí eles vão lá e me dão uma sentença de estupro culposo. Tipo, quando não há intenção de estuprar, é isso? Pensão, é, Como assim? Como que sabe? não Não existe. faz o menor sentido. Para você ver toda a curva, o malabarismo que a sociedade e a lei faz para proteger homens cis, héteros, ricos, brancos. É, Se o cara tudo isso que eu te falei, você pode ter certeza que ele não vai ser preso. Ele não vai ser culpado. A lei vai se dobrar e se redobrar para não culpar ele, sabe? Pode ser que sim. até em último caso ele chegue a ser preso, mas vão tentar fazer de tudo para que a culpa não caia sobre ele. Uhum. Não, isso é verdade mesmo. Tem muito dessa visão. E aí também tem, aí já entrando, tem outros temas, né, do racismo, a mesma coisa, né? Tanta gente que é presa porque faz um retrato falado lá, mais ou menos, e acha qualquer Exatamente. um, porque é negro, né? Tem o estrutural também. Mas hoje em Exatamente. dia a gente tem discutido bastante isso e vem melhorando, claro que, né, tem que melhorar muito mais. Eu acho que E até só por isso que eu estou trazendo esse tema e conversando, que é para trazer situações que a gente nem imagina, que pessoas, né, que convivem com a gente, que está ali do nosso lado, passou, sofreu, viveu e enfim. sim, E aí são coisas agora, que têm Mari, que ser faladas, né? sim, isso.
Pra gente ver que não é o caso que saiu na internet, né? O que ficou famoso, né? Acontece com todas. É, é. E aí, agora a terceira pergunta é: qual comportamento, meu Deus, não para. Qual comportamento ou pensamento você gostaria que os homens tivessem enraizado em suas mentes? Primeiro, que os homens, principalmente os homens que se dizem feministas, eu acho que a primeira coisa que eles tinham que fazer é, é falar com os amigos deles, sabe? Uhum, Da mesma forma que a gente, por exemplo, a gente como, né, pessoa branca, quando a gente escuta uma piada racista, a gente não pode só ficar quieta e não rir. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que falar, é, opa, peraí. Não. Você tem que usar do seu lugar de privilégio, porque a gente pode ser privilegiado de diversas formas. E a gente precisa reconhecer os nossos privilégios e fazer algo de bom com isso. Se a é, gente está no lugar de privilégio, seja por que for, a gente precisa usar disso. Então, eu acho que os homens, eles precisam, né, os que falam que estão engajados, ou que estão engajados, querem saber, uhum, eles precisam falar com os amigos. Quando ouvir uma piadinha machista, não é uhum, rir ou só não rir. É falar, olha, isso está errado por causa disso, disso, disso. Sabe? É parar de falar, por exemplo, tem um discurso que é você precisa lembrar que você tem uma mãe, que você tem uma filha. Os homens não têm que tratar as mulheres bem porque eles têm uma mãe ou uma filha. Eles têm que uhum. tratar a mulher bem porque sim, É um ser porque é uma humano, né? mulher humano, entende? Então é preciso que os homens entendam também. A gente escuta muito, né, de o feminismo, a mulher querendo ser superior ao homem, isso não existe, gente. Tipo, sabe, não existe. O que a gente busca é justiça, a Uhum, gente, a gente quer que a gente tenha salários iguais para as mesmas funções, a gente quer que a gente tenha direito de andar na rua sem medo. E que os homens entendam que a gente não está pedindo nada demais, a gente está pedindo o que eles têm a vida inteira, historicamente. uhum. A gente está querendo ser tratada com direitos fundamentais. A gente quer ter os direitos fundamentais de um ser humano. Então, eu acho que é Sim. isso que o homem tem que ter enraizado, de que. E aí vem os argumentos, né? Então a mulher que devia ser obrigada a se alistar no exército também. Esses pensamentos, eles são tão rasos que as pessoas não pensam que, em vez de combater isso, né? Em vez de falar, olha, não devia ter alistamento obrigatório para ninguém, eles Aham, querem que as mulheres também sejam obrigadas a se alistar, sendo que eles estão achando ruim de ser obrigados. Então, em vez de lutar para que seja melhor para todo mundo, inclusive para eles querem que a gente se ferre junto, é. sabe? Então, assim, é isso. Eu acho que o homem tem que pensar, né? Os homens cis têm que pensar que o que a gente passa, o que a gente busca, na verdade, é só o que eles já tiveram a vida inteira. E aí, por isso, talvez Uhum. seja tão difícil deles conseguirem entender, assim, porque eles nunca passaram pelo que a gente passa e nunca vão passar. Sim, sim. Não, total. E é muito isso, né? Quando eu falo a questão eu nem sei, né? Não li muito sobre, mas, né, tem a minha visão da questão de feminismo. É isso, a gente também respeitar, né? Então, assim, tem, vamos supor, a questão do homem, dele, né, se sentir, querer ser mais protetor e a mulher um pouco mais detalhista. Você pode ter tudo isso, tipo, você não precisa ser igual. Vamos supor, o homem ele tem mais massa muscular, ele consegue carregar mais peso. Não todos, né? Mas eu falo assim. Então, se você pedir para ele carregar um peso, mas você não quer. Não, sabe, a gente tem que respeitar. Não é para, tipo assim, tá todo mundo fazendo tudo a mesma coisa, igual. É para que, se tiver vontade de fazer, que você, né, se coloque e acabou, e faça. Não tenha, né, entraves ali no coisa. E vice-versa, né? Se o homem, né, quiser fazer dança, quiser fazer, que ele possa também, né? E não tenha Sim, os entraves dele e exatamente, tudo porque mais, que só porque o mulher, que, isso e aquilo outro. o que realmente trava um homem, por exemplo, né? Como eu dancei grande parte da minha vida, eu vi todos os homens que fizeram dança comigo serem taxados de gays e o boiolinha, tal. Já vi
bailarinos incríveis que pararam de fazer dança porque não aguentaram essa pressão. E aí quem faz isso com os homens é o machismo também. Então, quando a gente luta contra o machismo, a gente nem está lutando só pelas mulheres. A gente está lutando para que o que é visto como feminino pela sociedade pare de ser visto de forma ruim. Então, não tem isso de menosprezar, porque é isso. A homofobia, inclusive, ela vem do machismo. Porque quando um homem ele é visto, né, com características ditas femininas pela sociedade, ele é menosprezado. Porque o feminino, né, o que é visto como feminino, é menosprezado, é visto como inferior. Então, assim, ele luta justamente para isso, para homens e mulheres poderem ser livres, para serem como são. Inclusive, até minha irmã, inclusive, não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas eu vou mandar para ela. Ela uma vez falou comigo assim: eu não sou feminista. Eu não sou feminista. Só que a minha irmã, ela é a pessoa assim, mais feminista que eu conheço. Ela sempre foi assim: olha, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, eu nunca, né, vou abaixar a cabeça para homem nenhum. Ela sempre foi muito empoderada, assim, mas não gostava do termo feminista. E um dia ela falou: eu não sou feminista, né? Aí ela falou: ninguém vai me obrigar. Eu falei: isso aí, ninguém vai te obrigar, sabe por quê? Porque o feminismo luta exatamente para isso, para você ser o que você quiser, inclusive para você não ser feminista. É você entender que o feminismo luta pela sua liberdade. E aí foi muito massa, que ela sozinha, né, no decorrer da vida, foi passando por situações assim, e ela viu que era o feminismo que estava ali por ela. Eram as mulheres que iam lutar por ela, sabe? Ela passou algumas coisas que eram mulheres que estavam ali para dar a mão para ela e dar força. E aí um dia ela me mandou um áudio que eu achei maravilhoso, que foi: olha, se lutar pelos meus direitos e achar que eu tenho, né, tanta força quanto um homem, se isso é ser feminista, eu sou a mulher mais feminista que esse mundo já viu. E meu coraçãozinho ficou quentinho, assim, ó. E eu falei: a gente percebeu isso, porque a gente não quer impor nada pra ninguém, não. Pelo contrário, a gente quer justiça. Porque hoje em dia está muito extremista. Então, quando você fala que você é alguma coisa, as pessoas já te colocam ali dentro de um saco, como se você apoiasse, concordasse com tudo, né? Então, de política é assim: se você fala alguma coisa a favor de esquerda ou de direita, já te colocam como, né? E aí as pessoas vão ficando meio que retraídas de falar o que, né, o que quer, o que deixa de ser, porque fica aquela, né, aquela pressão em cima. E aí acaba que, né, a pessoa fica nessa pressão, mas que bom que ela, né, que você conseguiu mostrar para ela que é isso, né? É mais liberdade do que, né, não ter que ser nada, né? Sim. Eu sempre falo isso, assim, porque na academia, assim, eu participei já de diversas rodas de conversa sobre feminismo, de várias conversas com mulheres muito, muito fodas, assim mesmo. Então, eu sempre tive essa convivência, né? E eu pude estudar as diversas vertentes do feminismo e tudo mais. Comecei do básico e aí teve uma época em que eu estava realmente muito, muito extremista. Tem o feminismo radical, que chegou uma época que eu quase comecei a concordar com o feminismo radical, e aí depois eu vi que tinha muita coisa errada, e aí eu falei: não, peraí. Então, assim, dentro do feminismo tem várias vertentes. Então, tem pessoas que defendem várias coisas, e aí, quando a gente que tem acesso a essa informação não chega para as pessoas que não sabem, né, o que é e conversa, porque eu podia só chegar para minha irmã e fazer: tá. Sabe, se a gente não conversa com a pessoa que não teve acesso a essa informação, essa pessoa vai achar que o feminismo é o que estão mostrando por aí. Entendeu? E o feminismo não é o que mostram, porque mostram de uma forma caricata, né? Mostram de uma forma exagerada coisas que várias feministas nem defendem, nem concordam. Sim. Né? Então, se a gente não chega para conversar, as pessoas vão achar que é do jeito que está sendo mostrado pela mídia e tal. Então, eu falo que quando a gente tem, né, mais uma vez a questão dos privilégios, quando a gente tem o privilégio de aprender sobre algo, é o nosso dever conversar com as pessoas que não tiveram esse privilégio. A gente precisa levar,
esse conhecimento dessas coisas para a sociedade inteira. Não adianta, às vezes, eu brigar com uma pessoa porque ela não entende o que é o feminismo, o que são os direitos das mulheres. Isso. Não adianta eu brigar com ela, sabe? Eu já fui muito assim, de falar, eu não tenho que dar explicação nenhuma e tal. Mas tem pessoas que você vê que você pode, porque tem gente que também não quer entender, né? E aí não adianta. Mas você vê que tem gente que você pode conversar e explicar, e a pessoa vai te ouvir. Aí eu acho que quando você conversa com uma pessoa dessa, realmente você conseguiu fazer alguma diferença. É melhor do que Sim. falar só. E é uma troca também, né? E a gente entender também do lado da outra pessoa que tem essa visão, né? Às vezes ela vai te contar uma experiência dela que talvez ninguém imaginou, nossa, talvez se eu tivesse passado por isso, estaria com essa mesma visão que você e tudo mais, né? Entender, né, também, por que a pessoa está naquela visão. Então, acho que é muito válido mesmo essa troca. Sim. É tudo uma troca, né? De falar e de ter o conhecimento e conseguir, né? E aí a gente vai já para então para a última, né, e quarta pergunta, que a gente falou tudo isso, né? Então agora eu quero que você também fale também, né, uma visão, uma experiência que você sente orgulho ou privilegiada por ser mulher, né? Que você tem orgulho ou se sente privilegiada, né? Então, sobre privilégio, eu não acho que eu acho que eu nunca me senti privilegiada por ser mulher. E eu falo isso por causa das questões de privilégio que eu falei. Então, eu me sinto privilegiada por ser uma pessoa de classe média, eu me sinto privilegiada por ser uma pessoa não negra. Então, por ser mulher, eu nunca senti privilegiada. Eu já tive muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ser mulher. Porque por causa do histórico de mulheres fortes que lutaram e lutam para a gente estar aqui hoje. Então, eu me espelho muito nessas mulheres. Então, lá desde de quando as mulheres não podiam votar, então todas as revoluções que foram feitas, todas as mulheres que lutaram para a gente estar aqui hoje, eu me sinto muito orgulhosa de poder contar com elas, assim, de ser uma continuação do que elas fizeram, sabe? E de achar que eu posso dar continuidade mesmo, de pegar isso que elas trouxeram para a gente, todos esses direitos, e fazer mais, né? Trazer um futuro ainda melhor para as mulheres que estão por vir. Então, eu tenho muito orgulho, isso eu tenho, e é o mesmo orgulho que eu sinto por ser uma pessoa bissexual, porque são lugares onde a gente já esteve muito pior do que a gente está hoje, né? A gente não tinha direitos, as violências sofridas eram ainda maiores. Então, esse orgulho vem desse lugar de superação mesmo, assim, de força, de que a gente precisa ter esse orgulho para a gente poder superar, né, tudo que a gente tem enfrentado. Então, orgulho sim, mas eu não acho que eu seja privilegiada em nenhum momento. Infelizmente, ainda não acho. Como eu disse, me sinto privilegiada por outros motivos. Por ser mulher, não. Me sinto privilegiada por ser cis, por ser branca e por ser de classe média. Por ser mulher, infelizmente, não, mas sinto muito orgulho. Legal, Inclusive, não? tenho aqui uma tatuagem, que é um triângulo invertido, que é o que era usado na época do nazismo, né, naquelas roupas que eles colocavam. Tem um filme que chama Bent. É um filme muito bom. Vale a pena assistir. É um filme que fala, né, sobre a época do nazismo. E nos uniformes que eles colocavam nos presidiários, eles identificavam. Então, os judeus eram colocados, né, a estrela de Davi amarela na roupa. Os homens gays era colocado um triângulo invertido rosa. E nas mulheres que eram consideradas, eu esqueci a palavra, subversivas, né? Então, mulheres que iam contra o que eles falavam. Então, as mulheres lésbicas, as mulheres militantes, as mulheres consideradas, né, feiticeiras, todas essas mulheres subversivas eram identificadas com um triângulo preto. E eu tenho esse triângulo tatuado em mim por isso, assim, porque para mim é uma forma de resistência, assim, de o quanto na história a gente já
vem sofrendo por ser mulher e ainda mais por sermos mulheres que não abaixamos a cabeça, né? Sim. Nossa, total, não conheci esse filme, vou procurar saber, Assiste, é sim. muito, muito bom. É muito legal. Bom, Mari, a gente vai ficando por aqui, já deu mais ou menos o nosso tempo, que a gente começou 1 hora. E muito feliz, adorei todas as histórias que você trouxe. Achei que, nossa, super agregou e uma visão totalmente diferente. Também não sabia dessas histórias, mesmo né, te conhecendo há tanto tempo. Então, muito feliz por você estar aqui, né? E também compartilhar, porque querendo ou não, é uma exposição, é o tempo, né? A disponibilidade, mas é também essa energia aí de compartilhar com outras mulheres aqui também e outros homens também toda a sua história. Então, muito obrigada, estou muito feliz, vai ficar gravado. Obrigada, pessoal, que passou por aqui também. E eu vou deixar Agradeço, gravado. Gabi, porque, primeiro, por você ter lembrado de mim, eu assisti, né, o vídeo que você fez com o Simon, e é muito legal a gente ver pessoas que passaram pelas nossas vidas se tornando pessoas ainda mais incríveis, assim. E você tem feito um trabalho incrível, essas conversas, eu acompanho na medida do possível, e você fala de temas que eles precisam ser falados, né? E são temas que às vezes a gente vai colocando para debaixo do tapete. E eu acho Uhum, importantíssimo falar sobre as coisas que você vem falando, trazer pessoas aqui para falar das experiências. E é isso, quanto mais a gente falar, mais a gente vai ser ouvida. Então, muito obrigada por ter me tá. chamado, me senti muito honrada mesmo. E é isso, quando você quiser, estou à disposição. E estamos aí, estamos juntas, sempre. Ai, que ótimo. Muito obrigada. E sim, eu estou adorando fazer esse mês de março, mas pretendo continuar assim. Eu tenho certeza que tem outros papos aí também para a gente voltar a se falar. Então, a gente vai se falando e até a próxima. Então, muito obrigada. Beijo, Gabi, boa tchau. noite. Tchau, tchau.